Então, bom dia, pessoal. Vamos iniciar Bom nossa dia. aula de tópicos 2, falando sobre infecção hospitalar, tá? Então, eu vou dar esse conteúdo para vocês. Aí, posteriormente, semana que vem, vocês vão entender um pouquinho mais sobre o trabalho, tá? E vou explicar no final da aula o que é realmente para estar fazendo, tá? Eu postei essa atividade lá para vocês, explicando, tá? Mas aí eu vou falar um pouquinho sobre esse controle de infecção hospitalar e aí semana que vem vocês vão apresentar os exemplos, tá? De procedimentos que podem estar gerando infecção, tá? Então, nós vamos estar começando a falar do que é infecção, tá? Lógico, gente, eu vou falar de um conteúdo que vocês já estão super cansados, né? De ouvir, né? A palavra infecção, infecção hospitalar, né? Só que nós vamos estar dando uma relembrada, tá? Uma pincelada aqui para poder estar auxiliando no entendimento melhor do trabalho, tá? Aí, semana que vem, vocês vão apresentar, vocês vão fazer slide, igual eu faço aqui, tá? E aí, todo mundo vai poder postar aqui e começar a apresentar, tá? Vamos supor, o Adriano vai lá, faz em slide, o Adriano lança o slide aqui na tela e ele vai apresentando assim como eu apresento para vocês. E aí, a semana que vem, todo mundo vai estar apresentando aqui, tá? A nota já é composição de B2 e a nota vai ser dada pela apresentação aqui ao vivo, tá? Então, quem não tiver em sala ao vivo não vai receber essa nota, tá? Então, não é um trabalho que vocês vão me mandar, tá? Aliás, vocês vão me mandar depois para eu poder postar, tá? No portal de vocês, porque é conteúdo de prova, tá? Então, eu estou dando a introdução de infecção hospitalar e vocês vão vir com um trabalho mostrando os exemplos, tá bom? Mas o que eu quero dizer é que só vai ser pontuado o trabalho quem estiver online apresentando, tá? Então, infecção é toda a resposta, né, que vem de uma forma inflamatória, tá? Então, ou seja, a partir do momento que eu provoco uma lesão, né, na pele, eu tenho micro-organismos no nosso tecido, né? Então, se por acaso eu não fizer uma técnica aséptica, né, fazer com os materiais esterilizados, né, a flora que eu tenho na minha pele, a partir do momento de uma incisão, né, esses micro-organismos vão entrar, tá? E aí vai gerar um processo inflamatório, e aí se dá infecção. E são esses exemplos que vocês vão trazer para a gente, tá? A próxima aula. Quais são os tipos de procedimentos que eu posso, tá? Tendo uma resposta inflamatória, tá? Infecção hospitalar, porque são procedimentos realizados dentro do hospital que eu quero que vocês tragam. Então, eu tenho ali, quando eu falo de infecção comunitária, tá? É sinal que a infecção ela já está incubada no paciente, tá? Então, ou seja, o paciente já internou com uma infecção, tá? Então, ou seja, não é que ele adquiriu infecção dentro do hospital, tá? Ele já veio com uma infecção, ele internou e pode ter piorado o processo ou ele pode ter internado para tratar essa infecção, tá? Então, infecção comunitária é extra-hospitalar, tá? Não é adquirida dentro do hospital. Quando eu falo também que são comunitárias, tá? São essas infecções que quando você, né? Vamos supor, você saiu do hospital, você pegou uma infecção e você retornou de novo, fez a admissão novamente do hospital, tá? Ela também é considerada como comunitária. Infecção do recém-nascido, tá? Via placentária, foi comprovada, então, tá? Como comunitária também. Então, no caso, a mãe, né, passou toxoplasmose, rubéola, sífilis, e o bebê nasceu, tá? Então, isso também entra como exemplo de comunitária. Não é algo que o bebê adquiriu depois que nasceu, não. Ele adquiriu dentro, intraútero, tá? Via placentária. As infecções de recém-nascido associadas à bolsa rota também, né? Rompimento da bolsa. E eles podem estar adquirindo infecção também, principalmente se a mãe tem alguma vaginose, alguma coisa, tá? Isso também vai desencadear, tá? No bebezinho dentro das 24 horas de bolsa rompida.
Quando eu falo da infecção hospitalar, aí é tudo dentro, né, do hospital. Então, os procedimentos que você faz dentro do hospital geram infecção. Se você passar um catéter errado, se você passar uma sonda vesical errada, né, fazer o cateterismo, se você fazer um pique, se você mexer com diálise, né, fazer uma diálise. Então, tudo isso são exemplos de procedimentos que podem estar gerando infecção, tá? Então, são procedimentos realizados dentro do hospital, tá? Então, quando eu falo de infecção, todo o processo de manifestação da infecção, ela vai estar associada ao internamento, tá? Do paciente. Então, eu posso ter palavras sinônimas de infecção hospitalar, como infecção nasocomial ou infecção institucional também, tá? São sinônimos da palavra. Então, eu tenho lá tipos de infecção, tá? Pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá? Pode falar, tá bom? Então, eu tenho infecção previsível, tá? Então, são aquelas que se eu não faço a técnica errada, né, ele não vai infeccionar, né? Então, ou seja, eu previno se ele vai ter infecção ou não, dependendo do meu procedimento, tá? Infecção não previsível é aquela que não depende da gente, tá? Às vezes a imunidade do paciente está baixa, tá? Então ele está debilitado, ele está enfraquecido. Então, assim, é uma infecção que pega pela oportunidade, né, do paciente estar em baixas condições, tá? Então, ele deu exemplo lá como a infecção no RN prematuro, pacientes terminais, idosos, imunodeprimidos, então não previsíveis. É assim, a gente imagina que pode acontecer, mas isso não é de fato concretizado. Então, é uma coisa que você não consegue prever, tá? De repente, quando você vê lá um paciente idoso internado há muito tempo, ele pega pneumonia, né? Então, a gente não imagina. Às vezes foi fazer uma aspiração errada ou passar uma sonda nesse paciente, né? Então, ou seja, se eu não fiz a técnica, né, ela se torna uma infecção previsível, tá? Mas o não previsível é uma infecção que eu não imagino, imunodepressivo, oh meu Deus, imunodeprimido o paciente, né? Então, é uma infecção que a gente não imaginava, tá? A infecção cruzada é isso daí, né, que a gente sempre pede, usa EPI, lava a mão de um paciente para o outro, não é só quando você sai da enfermaria, tá? Então, é aquilo, né, você mexe, manipula com o paciente, vai lá, às vezes só troca a luva e vai para o outro paciente. Às vezes, você encostou na cama do outro paciente, né, o seu jaleco encostou, o seu capote, às vezes não troca nenhum capote. Então, ou seja, é uma infecção que você passa para o paciente, tá? Então, é uma infecção que é através dos profissionais, tá bom? Alguém tem algum exemplo, gente? Que já viveu, que já presenciou? Quem quer falar alguma coisa? Algum exemplo? Às vezes também ficou internado e adquiriu infecção no internamento. Professora, Oi. na verdade eu tenho uma dúvida em relação à infecção cruzada, da infecção prevenida que aparece ali, né? Uhum. Ela não é uma coisa junto com a outra, que a cruzada não é quando o profissional ele traz de um paciente para o outro de uma forma que ele também não se adequou a uma técnica de higienização das mãos ou coisa do tipo, ou não? Não entendi o final. Aliás, Parte das... é que eu tô pelo celular, tá dando para ouvir direito? Pode falar. Eu só não entendi que É que baixou aqui o a questão ali, a infecção é cruzada, que a professora colocou, que Uhum. é quando o paciente, por intermédio de um profissional de saúde, ele transmite isso aí. Mas essa infecção cruzada, ela não pode acontecer de uma forma meio que junto com as preveníveis. O profissional manipulou um paciente,
porque tinha uma certa bactéria, e pela falta de técnica na asepsia das mãos, ou algo do tipo, passa essa bactéria, não classifica com as duas, não existe os dois tipos de classificação numa situação. O que acontece? Espera aí só um pouquinho. Gente, espera aí só um pouquinho, já respondo, espera aí. Pronto. Minha bebezinha. Então, é assim, ó. Quando você, vamos supor, ai, professora Camila, não para de pegar. Peraí, só um pouquinho, gente. Deixa eu... Oi, pessoal. Tava tendo reunião lá dentro dos professores e eu esqueci da reunião de hoje e eles estão me chamando. Na hora que eu fui entrar para falar que eu tô dando aula, saiu tudo aqui o de vocês. Espera aí que eu vou colocar de novo aqui. Estão me escutando normal? Oiê, estão me escutando? Eu estou escutando, sim, eu estou escutando. Pronto, deixa eu voltar a aula aqui, peraí. Então, deixa eu ir falando. Então, é assim, Adriano, quando eu faço uma infecção prevenível, né, que eu consigo prevenir, sou eu com o paciente. Então, é de uma técnica que eu posso estar fazendo, uma técnica que eu fizer errada com o meu paciente, eu posso trazer infecção para ele, eu posso gerar infecção, entendeu? Então, assim, sou eu com o paciente, alguma coisa que eu não fizer de uma forma correta, tá? Eu vou explicar, vamos ver se é isso que era a sua dúvida, tá? E aí, se eu faço uma cruzada, vamos supor, eu manipulo um paciente na cruzada, eu manipulo o paciente, e aí, às vezes, eu uso a mesma luva, às vezes eu não troco de luva, e aí eu vou lá para o outro paciente, aí eu vou fazer assistência no outro paciente. Aí, o que um paciente estava contaminado, infectado, eu levo essa contaminação para o outro paciente, entendeu? Os dois dependem do profissional, certo? É isso que era a sua dúvida, não era? Era também a dúvida. É isso que eu ia perguntar, porque assim, como depende do profissional e foi um erro dele, é isso que eu ia falar, não chega a classificar como duas, porque assim, a falta da troca de luva dele foi uma falta de técnica, uma coisa errada que ele fez. Por isso que eu perguntei, ela não entra cruzada e prevenida? Por isso que eu perguntei se entrava como as duas. No caso, não, é só cruzada. Isso, só cruzada, porque quando eu falo assim, ó, o paciente do leito A, que estava com uma infecção, e agora o paciente do leito C também está com a mesma infecção, é sinal que foi por causa da equipe que passou essa infecção para o outro, entendeu? Porque os dois não tiveram contato. Então, é cruzada.
eu saio de do leito A e vou para o leito C, foi por causa da equipe, tá? A falta de cuidado da equipe. Quando eu falo que é uma infecção prevenível, assim, se eu for pensar de uma forma grosseira, sim, porque se trocasse de luva, né, isso não aconteceria. Mas quando eu falo que é cruzada, é porque um paciente pegou a mesma infecção do outro sem os dois tiverem contato. Então, foi a equipe que transmitiu. Quando eu falo de uma infecção prevenível, vamos supor, ele está com uma infecção urinária, mas foi passado sonda nesse paciente, então não usaram a técnica correta. Aí eu posso falar que é uma infecção prevenível, entendeu? Entendeu Sim, a diferença? não entendi. Então, infecção prevenível é isso daí, é a equipe manipulando o paciente se ele adquirir uma infecção urinária, um abscesso, alguma coisa na hora de fazer a punção, né, uma hiperemia ali, um processo inflamatório, qualquer coisa. Então, isso é uma prevenível, porque eu não posso chamar isso de cruzada. Ele não pegou essa infecção por causa do outro paciente, ele pegou porque a equipe manipulou ele de forma errada. Então, isso é prevenível, entende? Mas quando o outro paciente, todo mundo daquela enfermaria agora está com a mesma bactéria, então é falta da equipe. Então, isso é cruzada, entende? É uma infecção. Aconteceu uma infecção cruzada lá naquela enfermaria, porque agora todo mundo está com a mesma infecção do seu João, entendeu? Isso é cruzada. Entendeu agora? Entendi. Ficou claro de verdade? Não ficou, não. Eu entendi que assim, existe, quando você classifica que tá tendo, tá, um paciente tem, agora outro tem, é que aconteceu a contaminação cruzada, Isso. certo? Eu entendi, igual o professor falou, de uma certa forma, existe sim a negligência lá do profissional, mas é que houve uma disseminação de um tipo de bactéria, então a gente classifica como cruzada. E a E prevenível é algo que o paciente não tinha e ele adquiriu após o procedimento algo do tipo, mas não foi uma coisa que disseminou. isso. A Aí informação agora vamos supor agora a cruzada, né? Toda a enfermaria tá. Poderia ser uma ação prevenível? Vamos falar de ação, né? Sim, se ele tivesse esse cuidado, ele não ia contaminar todos os pacientes, né? Então, por isso, assim, quando você vai pensar de uma forma que poderia prever, sim. Então, realmente foi uma falta de cuidado, né? Mas como já todo mundo tá com a infecção, ela se torna cruzada, entende? entendi. Então, tá. Pessoal, pode qualquer dúvida, tá? Só perguntar, tá? Não fiquem pensando sozinho, não. E aí eu tenho Professora, isolamento. Oi, pode falar, Cris. é que você perguntou se alguém já presenciou alguma cena de infecção. Ah, Uma vez no local que eu trabalhava, estava uma sala cirúrgica e o médico estava fazendo um procedimento ortopédico. E aí o paciente evacuou, já no finalzinho da cirurgia, o paciente evacuou na sala. E aquela pressa dos médicos do próximo entrar para colocar o paciente dele não deixou fazer a terminal. meu E aí, Deus. depois de alguns dias, alguns pacientes que fizeram o procedimento naquela sala apresentaram E. coli, infecção por E. coli. E aí foi bem tenso, sabe? Tive que ficar monitorando por 6 meses esses pacientes, foi meio complicado. Então, assim, aí a gente vê que os médicos, eles não acreditam muito nessa limpeza terminal, né? Nessa desinfecção da sala. Então, eles querem operar, ainda mais particular, porque depende daquilo, né? É uma renda. E aí é bem tenso, e o quanto é preocupante o fato deles não darem crédito para essa área da enfermagem, né? No caso, CCIH. Aham. E eles não visaram aquele. Eles seguiram uma agenda, né? E não visaram é, o paciente, Visaram né? tudo. Visaram o lucro, isso. Então, assim, nessa situação, né? Como é, um caso clínico, isso daí. Qual que é que vocês encaixariam aí esse tipo? Qual dos tipos de infecção? Infecção de Esse, sítio cirúrgico. qual que é desses tipos de infecções aí? Qual encaixaria nessa sua história? Para Hã? mim, Cruzada? prevenível.
Isso. Qual que é, Adriano, que você acha? Cruzada, que mais de um foi pegando, uma infecção por E. coli. Porque um não teve contato com o outro, foi por causa das fezes de um. Tem, é prevenível também, né? Por isso que eu... É confuso, né? É confuso. É confuso o prevenível com cruzado. Né? O que vocês acham aí? Iago, Leide, Marina, Tati? Iago, o que você acha aí? Iago está em sala? Eu acho que é a infecção cruzada. Querendo ou não, foi cruzada, né? Porque não fez a limpeza, mas também pode ser prevenível, que tinha que ser. Eu falo cruzado, pelo igual o exemplo que a professora falou, o ato da luva. A pessoa não trocou a luva, entendeu? Então foi utilizado a mesma campo, o mesmo sítio cirúrgico. Uhum. Prof, eu também acho que seja cruzado. Tô lavando roupa aqui, gente. Desculpa. Que isso? Eu acho que você é a única do contra, né? Claro. Eu acho que é infecção prevenível, previsível. Por quê? Porque o paciente é uma coisa que o médico sabe que pode acontecer. Ela pode ser, vai ocasionar uma infecção cruzada? Vai, mas é uma coisa que o médico sabe que pode acontecer e ele não previne. Pelo menos é a minha opinião, não sei. Uhum. E a Marina, qual que é a opinião da Marina? O que a Marina acha que é a Marina? Eu acho que é infecção cruzada. Tá. Agora vamos analisar o caso. Imagina, o sítio cirúrgico ali está contaminado, né? Então, evacuou, não fez a limpeza terminal de um paciente para o outro. A infecção da E. coli foi passada de paciente para paciente ou foi devido ao sítio cirúrgico estar contaminado? Paciente cirúrgico. Então, Sítio cirúrgico contaminado. Isso. Então, ela entra como infecção previsível. Quando eu falo cruzada, a cruzada é paciente para paciente passando. Entendeu? Intermédio do profissional. Então, assim, não era o paciente que estava na mesa cirúrgica que contaminou os outros pacientes através do profissional. Não foi isso. Foi o sítio cirúrgico que não foi bem limpo e aí contaminou os outros pacientes. E aí desencadeou a bactéria da E. coli. Entendeu? Entenderam a diferença? Então, ela entra como uma infecção previsível, que foi por causa da equipe profissional que não fez a desinfecção terminal, que pode ter causado essa bactéria E. coli. Então, pode, em alguns que foram submetidos à cirurgia, ter adquirido essa bactéria e outros não, né? No caso, todos os pacientes que fizeram cirurgia naquele momento, depois daquele paciente evacuado, adquiriram E. coli ou alguns adquiriram E. coli? Alguns. Agora eu entendi. Alguns, então não são todos. Então, por causa de um sítio, uma mesa cirúrgica contaminada, por causa da equipe, da falta de limpeza da equipe, que gerou em alguns pacientes, desenvolveu a bactéria E. coli. Então, isso era uma infecção prevenível, porque se tivesse limpado, não ia acontecer essa proliferação em outros pacientes. E não foi por causa de um paciente que foi feito cirurgia, não foi ele que transmitiu a bactéria para os outros. Entenderam agora a diferença? Entendi. Foi muito legal, Cris, esse caso. Por isso que eu falo, vamos participar, porque fica mais fácil, às vezes, a gente entender. Então, a gente tem que avaliar a situação. Então, se tivesse limpado, né,
nenhum ia adquirir. Então, não foi por causa daquele paciente que foi operado que os outros se contaminaram, tá? Então, por isso que não é infecção cruzada, tá? Alguém quer falar mais algum exemplo para a gente poder ver qual tipo de infecção é? Alguém tem um exemplo? Não? Então, tá bom. Então, eu vou passar para frente. Então, eu tenho agora isolamento ou corte, tá? Então, quando eu falo de isolamento, é aquilo que eu faço para impedir, né, que dissemine aquela bactéria ou agente causador de doença ou alguma outra coisa. Vamos supor, é o que a gente está vivendo hoje. A gente está fazendo um isolamento, né, social. Então, é tudo aquilo que a gente quer formar uma barreira para que isso não dissemine, tá? Então, isso que se caracteriza como isolamento. Então, quando eu deixo o paciente em isolamento, né, eu estou evitando que outras enfermarias se contaminem. Então, um paciente fica isolado lá, de preferência, gente. A gente sempre coloca, né, vocês aí que vão ser líder, chefe de equipe, tá? Quando tem um paciente em isolamento, a gente não pode ficar fazendo rotatividade de técnico, tá? Para cuidar. Vamos supor, a gente coloca um paciente em isolamento, um técnico só vai cuidar só daquele paciente. Esse é o certo, tá? Porque se ele vai lá, cuida desse paciente, aí ele vai lá para outra enfermaria, cuida de mais 3. Se ele não for corretamente, né, ter uma postura correta de um paciente para o outro, não lavar a mão, não trocar o capote, não fazer tudo isso daí, ele acaba fazendo uma infecção prevenível, tá? Ou uma infecção cruzada, desculpa, uma infecção cruzada por causa da atitude dele. Então, ele passa uma bactéria para o outro, outra enfermaria. Então, nós sempre deixamos só um funcionário cuidando específico daquele paciente, tá? A gente evita que ele cuide de outros mais. Quando eu falo de corte, eu separo esses pacientes, tá? Então, vamos supor, todo mundo está com tuberculose. Então, vamos colocar todo mundo na mesma enfermaria, tá? E vamos deixar uma pessoa cuidando deles, tá? Então, ou seja, para a gente não misturar os infectados com os não infectados. Então, isso que é corte. Eu separo os tipos de vírus, bactérias, essas coisas, para poder tá minimizando, tá? Espalhar isso dentro do setor, tá? Então, aqui, normas que eu tenho do isolamento, tá? Então, assim, a gente evita, né, que pacientes recebam visita, tá? Principalmente crianças, tá? Aqui fala como proibição. Só que, assim, é difícil a gente entrar com proibição, tá? A gente não pode proibir eles. Mas a gente pede que, né, uma pessoa só venha visitar, que não venha muitas pessoas da família, que não venha pacientes, visitantes imunodeprimidos, que não venha criança, tá? Os prontuários e papeletas não deverão ser levados para dentro da área de isolamento. Então, ou seja, a gente não acredita, né? Igual a Cris falou. Todo mundo tá me ouvindo? Sim. Sim, eu tô ouvindo, é que eu coloco, Sim. eu deativo o microfone. Tá, porque aqui para mim tá aparecendo que o meu slide está carregando, eu achei que minha internet tinha caído, e eu falando aqui. Então, tudo que eu tenho que evitar de levar as coisas para dentro da enfermaria do paciente, tá? Então, assim, eu não vou com prontuário, então a gente tem que até cuidar o médico, porque o que acontece? O médico vai lá, passa a visita com aquela papeleta, às vezes no braço dele, encosta na cama, e aí conversa com o paciente, examina lá, e depois ele pega essa papeleta e vai para a próxima enfermaria, tá bom? Então, a gente tem que estar observando isso daí, então não fazer troca de materiais. Por isso que quando vocês passaram por estágio, vocês viram que na enfermaria tem o próprio álcool, próprio carrinho, própria luva, tudo, para não ter que ficar saindo, tá bom? Então, assim, a gente tem que estar evitando tudo que saia daquela enfermaria, tá? Que fique se deslocando. Todo o material dele tem que ser descartável, que tá lá dentro, tá? Ter o lixo próprio dele,
tá? Não pegar as coisas dele também e jogar no expurgo, isso vocês têm que tomar cuidado, tá? Material para curativo deverá ser unitário, então sempre para ele, então não pode ter o desperdício. Então, quem sempre faz o curativo dele, deixa sempre a mesma pessoa, não ficar mudando, porque aí ela já sabe a quantidade certa que usa, né? A gente não pode sobrou gase. Pega lá no carrinho daquele paciente e traz para cá. Não pode, né? Não pode utilizar restos das coisas dele, tá? E o que sobra tem que ser jogado fora, tá? Então, por isso, sempre deixar a mesma pessoa tá fazendo curativo, porque ela já sabe a quantidade, tá? Sempre a roupa de cama, quando for retirado, né? Tentar tirar em forma de rolo, montuando, né? Não assim, tirando para abanar, para, né? Fazer movimento do lençol. Então, sempre colocando em saco duplo também essa retirada, tá? E todo aquele objeto que fica dentro do quarto tem que fazer desinfecção, tá? Todo santo dia, tá? Com álcool 70. Então, algumas doenças que a gente tem de via respiratória que precisam ser isoladas, tá? No caso do hospital. Então, cachumba, coqueluche, amidalite, escarlatina, tá? Herpes, meningite, pneumonia, rubéola, sarampo e tuberculose, tá? Aí isola no caso que deu, né? A prova de escarro positivo, ele tá fazendo tratamento, tá? Deu positivo, isola, e depois do tratamento, né? Fica mais ameno a situação, tá? Mas todas são isolamentos respiratórios, tá? Então, assim, falando dessas infecções que a gente tem, vocês até já fizeram um trabalhinho para mim, né? Sobre a IRA, tá? Então, a gente tem que... Então, a infecção hospitalar, ela mudou, né? Agora é infecção relacionada à assistência da saúde. Então, ou seja, realmente comprovaram que as infecções hospitalares, né, pode ser a maioria recorrentes realmente da assistência, tá? Então, ou seja, por isso que nós temos que estar se cuidando e cuidando da equipe, tá, pessoal? Nós temos que estar de olho na nossa equipe, porque se a gente não cuidar como eles estão manipulando, como que eles estão trabalhando com esse paciente, gera um caos dentro do setor. Então, as infecções ASIRAS, elas podem ser consideradas como infecções adquiridas durante a hospitalização, tá? Que não estavam presentes em período de incubação ou admissão do paciente, tá? Então, ou seja, se por acaso eu tiver uma infecção a partir de 72 horas após a internação, tá? Pode ser devido à hospitalização já. E aí, pode também estar fazendo uma anamnese com o paciente, para saber se ele não teve contato com alguma coisa, se ele não viajou, né? Fazer para ver se realmente pode também ser uma infecção comunitária, que desencadeou durante o internamento, tá bom? São também consideradas hospitalares aquelas infecções manifestadas antes de 72 horas, tá? Horas de internação quando associadas ao procedimento diagnóstico terapeutilizado da mesma. Então, por acaso, o paciente fez uma cirurgia, ficou internado, fez a cirurgia, tudo, e depois, né, de 72 horas, ele adquire a infecção, foi o que a Cris passou. Tá? Foi a situação que a Cris passou. Isso foi uma infecção hospitalar. Então, por mais que eles fizeram cirurgia, vamos supor, foram para casa, é considerado como uma infecção hospitalar, tá? Porque foi dentro do hospital. Então, trazendo um pouquinho sobre a história, Ignaz Philips Selmens, em 15 de maio de 47, tá? Todo estudante ou médico era obrigado, antes de entrar nas salas de clínica obstétrica, a lavar as mãos com uma solução de ácido clórico na bacia colocada na entrada, tá? Então, isso pensa 1847. Então, eles já viam, né, que tinha que fazer a limpeza, tinha que fazer a higienização, sem saber muito do resultado, tá? E eles lavavam com ácido clórico, então pensa, né? O negócio ficava bem limpo. E aí veio a Florence,
tá? Que teve essas implantações também de medidas de higiene no hospital, tá? Que começou lá na guerra, tá? Pelo que todo mundo já conhece, em 1854. E aqui foi em 47, então, que o médico já exigia, né, que todos os alunos deles, residentes ou médicos, também lavassem as mãos, tá? Então, após Lister e Pasteur, tá? Em século XIX lá, né, que eles começaram a estudar sobre isso, que tiveram conhecimento das bactérias, fungos e vírus, tá? Que aí eles começaram a desenvolver a microbiologia, que foi daí que existiu, né, o estudo dessas infecções e os agentes etiológicos, tá? Halsted, um cirurgião americano, fez a introdução das luvas de procedimento, tá? E aí foi usado também, foi o descobridor da penicilina, né? Que descobriram a penicilina, tá? E aí começaram a introduzir a penicilina como tratamento das infecções, tá? Isso daqui é uma linha do tempo, tá? 77 hospitais específicos para as doenças transmissíveis, tá? Que aí começaram a fazer hospitais para tratar determinada agente patológico. Em 1950, então, hospitais gerais também internavam pelas doenças e aí trabalhavam com isolamento. Em 1970, então, teve essas técnicas, tá, de isolamento, que eles chamavam de CDC. E em 75, quando eles começaram a colocar isolamentos e precauções, foi aí que eles viram as categorias de precaução que nós vamos estar vendo mais para frente, tá? De contato, aéreo, tá? De aerosol, então tem as técnicas de isolamento, as categorias de isolamento, tá? E em 85, as precauções universais, tá? Que aí vai para tudo, né? Todas as técnicas gerais. Em 87, que eles começaram com esse isolamento de substâncias corpóreas, tá? Que do próprio organismo nosso, da nossa própria flora, tá? Em 96, Guidely for Isolation, Precuration e Hospitalation, tá? Teve em 96, né? Como que eu vou falar para vocês? Como que fala? As guias, né? O protocolo, tá? Que foi feito de isolamento. E aí ele considerou lá 3 elementos: fonte, hospedeiro e transmissão. Fonte, nós mesmos; hospedeiro, quem que era, né? Aquele que estava cometendo a infecção; e a transmissão, que aí a gente falou os tipos de transmissão de infecção, tá? Então, quando ele colocou precaução padrão para todos os pacientes, a gente trabalhar com a prevenção, que era a lavagem das mãos, as luvas, né, o contato, o capote, fazer um curativo, estéreo. Então, assim, para todos usava o padrão para evitar essas transmissões cruzadas, tá? Aí a gente tem lá também, que é isso que eu falei, eles usaram isso, vamos então fazer isso para todos os pacientes, né? Para poder estar evitando a disseminação. E aí entrou também a saúde ocupacional, né? Que é o que eu já tinha comentado, acho que com vocês, né? Uma época que eu dei aula para vocês sobre essa saúde ocupacional. Quem teve aula comigo de saúde, vocês tiveram aula saúde do trabalhador comigo? Eu dei saúde do trabalhador? Eu tive, prof. Sim. Eu tive. Sim. Eu dei, que a gente falou muito de saúde ocupacional, né? Que trazia também para dentro do hospital. Então, entra isso daí também, tá? E a gente tem aqui, então, as precauções padrões, né, que eles colocaram isso, foi a higienização, a luva, máscara, óculos, tá? E depositar os pérfuros cortantes no descarpaque, tá? A imagem ficou meio ruim, meio distorcida, tá? Então, essas são as precauções básicas que a gente tem que ter. E, gente, é tão básico que as pessoas não fazem, tá? A RDC 50, não sei se vocês lembram, tem que ter
pia para lavar a mão nos corredores, né? Então, mais ou menos a cada 2, 3 enfermarias tem que ter uma pia. Então, mais ou menos, dependendo do corredor, umas 3 pias no corredor. Então, ou seja, o intuito é que quando você entra na enfermaria, você lave as mãos, né? E às vezes fica o carrinho também no corredor para você já poder colocar as luvas, se paramentar, tá? Para a gente poder estar evitando esse tipo de infecção, tá? Então, essa daqui, né, que a gente tem um passo a passo, parece tão bobo, mas tem gente que não sabe lavar a mão corretamente, tá? Lava a mão realmente com adorno, tá? Com aliança, não tira aliança. Então, primeiro de tudo então, ou seja, você flexiona primeiro a palma da mão, depois entre os dedos, o dorso e a palma da mão, tá? Depois você vai para os dedões, para o polegar, tá? Flexiona ali um dedo no outro encaixado e depois no final a ponta dos dedos, tá bom? Antes e após o contato com os pacientes, após a retirada de luva também, porque as pessoas elas não lavam a mão quando tiram a luva, tá? Isso a gente tem que estar observando, principalmente quando vocês tiverem prova, tá? Se tiver uma prova prática, gente, presta atenção nisso daí. Porque às vezes no nervosismo você tira a luva e coloca a outra luva sem lavar a mão, tá? Isso daí tá errado. Então, mesmo lavando a mão, colocando luva, mexendo com o paciente, você tirar a luva e não lavar após o paciente seguinte, isso daí também eles contam um ponto, tá? De vocês. Então, sempre tem que estar lavando a mão entre uma ou outra. E aí eu não preciso nem falar, né? Qualquer contato com secreção e coisas, você tem que estar lavando a luva, tá? Então, assim, luvas limpas não estéreis, tá? São luvas de procedimento, né? Que a gente conhece. Então, qualquer procedimento que você vai fazer que não seja invasivo, né? Que você possa estar... mexendo com sangue, essas coisas, mexendo em superfície, paciente, contato, você usa essa luva não estéril, tá? E aí a luva estéril que eu tenho que estar utilizando quando realmente eu for pegar no equipamento, aí é um exemplo, tá? Então ela só tá ali mexendo com um catéter ali, tá? Então só uma luva de procedimento mesmo, não precisa ser estéril, nada, porque não é nada invasivo, tá? Totalmente externo, né? O que tá mexendo com o paciente. Aí a gente tem aqui também a limpeza, né? A abertura ali para desprezar a urina. Então, só a luva mesmo, não precisa ser luva estéril, tá? Aí agora, quando eu tenho o paciente exposto, né? Que eu tá passando um catéter ali, né? Então, ou seja, eu tô manipulando o material que vai entrar dentro do paciente, né? Vai entrar em contato, evadir o paciente. Então, isso eu preciso ser estéril, tá bom? Tudo estéril. Tá? Máscara e óculos, então, de proteção, então tem que ser individual, tá? De cada um. Então, às vezes a gente sempre pede no estágio, tem um óculos, cada aluno tem um óculos, porque a gente nunca sabe quando que vai ter um procedimento, né? Uma aspiração, alguma coisa, ou, né, até, vamos supor, se você for fazer um procedimento tão simples, vamos supor uma pústula, um nódulo, como que eu vou falar? Um abscesso, lembrei. Um abscesso, tem lá um abscesso lá, você acabou, um nódulo, você teve que romper, formou um abscesso, estourou lá o pus. Às vezes pode ir no seu olho, tá? Pode ir no seu rosto, então sempre tem que estar utilizando. A gente nunca sabe quando que aparece esses tipos de casos, tá? Então aqui a manipulação, tá? Agora tem, por causa do coronavírus, né? O Ministério da Saúde fabricou um monte dessas máscaras, né, do lado esquerdo, inteiriça, tá? O avental, então, ele não é estéril, tá? Então, ele faz a proteção da gente, tá? Pra gente poder estar se protegendo, então por isso que é importante estar usando. E aí, sempre, né, tirou o avental, sai de um paciente, vai para o outro e usa de novo, tá? Usa outro, né, novo.
Materiais pérfuro-cortantes, então. Então, sempre a gente tem que estar cuidando para a gente não se machucar, né? Para a gente não se perfurar. Às vezes perfura o paciente e sem querer nos contamina também, tá? Não ficar utilizando o dedo como apoio, né? Não pode reencapar as agulhas, porque todo mundo, a maioria, gente, se vocês observar, vai lá e quer encapar a agulha. Deixa na bandeja, tem a capinha lá que você tirou, de repente quando você vê, tá lá. Né? Eu falo de aluno porque eu sou professora. Eu vejo lá o aluno tentando colocar, encapar. Não, não faça isso, tá? Cuidem também dos funcionários de vocês, tá? Vidro, então, sempre tem que estar colocando lá na central de material, tá? Às vezes usa, manipula esses vidros, essas coisas, né? Às vezes um dreno, tem que trocar lá o pote do dreno de tórax. Sempre o pérfuro cortante tem que colocar no descarpar, também cuidar para não entupir muito aquilo lá, porque senão quem for recolher pode acabar se machucando também, tá? Então ele coloca ali, ó, até 2/3 só da sua capacidade. Ó, então tentando encapar lá, tá? Ó, não se encapa, não tenta fazer isso daí, tá? Aqui, qual que é o erro aqui que vocês estão vendo? O que dá pra gente observar nessa foto? O que tá faltando? Ela não tá usando luva. A luva. Isso é comum, não é? É porque tá usando lá o scalp, né? Isso daí, ó, a gente olhando, é bem típico assim, ó, é uma coleta rapidinho de sangue. Aí vai lá, usa o scalp rapidinho, coleta o sangue e pronto. Não é uma punção nada. E aí, geralmente, não usa luva, tá? Então, falando um pouquinho sobre a saúde do trabalhador, isso seria um ato inseguro. Vocês lembram dessa aula? Ato inseguro, né? Sim. Então é um ato inseguro, é por causa dela, tá? Ela não está sendo responsável, né? A pessoa da saúde não está sendo responsável aí em estar coletando, tá? Mas, professor, a maioria dos técnicos de laboratório, assim, lá na Santa Casa, assim, não é dedurando, não, mas eles não usam muita luva para fazer coleta, não. Só quando é um paciente, assim, que eles falam, ó, cuidado com aquele paciente lá, eles põem a luva. Mas se deixar, as coletas tudo é feito sem luva. E é isso que é engraçado. Quando tem um paciente de risco, aí se previne, né? Por isso que a gente fala que tem que ser precaução de padrão para todos os pacientes. Não é porque aquele é aidético ou aquele que tem tuberculose que eu vou usar máscara, é para todos os pacientes, né? Então, a gente não tem que se cuidar só quando o paciente gera risco para a gente. O que vocês estão vendo aí nessa figura? O que vocês acham de certo, de errado? O quê? Caixa de Scarpac tá fechada errada, aberto lá, foi montado do jeito errado. A caixa de pérfuro cortante. Não pode nem estar no chão e nem no armário junto com os utensílios ali do que você utiliza, né? E tá do lado de um leito, né? O descarpac. Pode molhar ali embaixo da pia. Não, e o descarpac, ele não fica dentro de uma enfermaria. Ele fica lá no expurgo, né? No expurgo o descarpac, não é aí não, tá? Então, isso daí tá de errado também, tá? Aqui, né, realmente ali, ó, tá fazendo uma forma correta, né? Todas as agulhinhas lá não foram encapadas e tá colocando conforme, né, certinho aí, tá? Aqui o descarpac encostado lá no armário, lá em cima, perto de uma luva de procedimento, uma caixa de luva de procedimento e uma estéreo, né? Tá errado também, né? O descarpac, ele tem que estar isolado, tá? Não pode ficar junto com materiais que utilizam o tempo inteiro, tá? Opa, tá? Precauções específicas, então, são essas que a gente tem de aerosol, gotícula e de contato, tá? Então, a gente tem que estar colocando plaquinha, tá? Então, ou seja, o paciente tá com esse tipo, um desses três, tem que estar colocando placa, tem que estar identificando, tá bom?
não pode pegar uma equipe desprevenida. Então, vamos supor, entrou no nosso plantão, a gente já tem que, ou é a CCIH que vem e coloca as placas, tá? Mas às vezes o hospital é pequeno que não tem CCIH, tá bom? E aí a gente tem que estar avisando o próximo plantão, né? Que esse é um paciente de isolamento, a gente tem que estar sempre avisando, tá? Então, a precaução de aerosol que eu tenho é quando eu tenho suspeita ou já é confirmado, tá bom? Então, no caso lá, né, tuberculose, sarampo, varicela, tá? O quarto tem que ser exclusivo ali para o paciente, tem que estar com as portas sempre fechadas, não pode abrir a porta, tá? Então, se eu falo se o quarto, na época de calor, não tiver ar-condicionado, tem que continuar com a porta fechada, não pode abrir a janela para correr vento, tá? Limitar o transporte do paciente, né? Não colocar ele para lá e para cá. Então, no caso de ventilação, exaustão, ar-condicionado, tá? E o uso da máscara, né? Da N95, tá? Aí eu tenho aqui de aerosol, que é o que a gente tem que estar fazendo, então lavando a mão, usando a máscara, tá? Quando o paciente for transportado, tem que levar para radiografia, tem que fazer um exame, coloca a máscara também no paciente, só que aí o paciente pode ser essa cirúrgica mesmo, tá? E a identificação na porta. Aí a gente tem aqui os tipos de máscara, tá? Lógico que a gente mais usa é a última ali, tá? Difícil a gente ter essas outras. E aí a gente tem aqui, né? Respirador biológico, um carvão ativado, tá? No caso de glutaraldeído. Respirador biológico com partículas de 5 microns, precauções aéreas, tá? E respiradores para locais muito quentes e úmidos, condições especiais. Daí ele tá colocando um pouco dos tipos de máscara que existe, tá? Então, assim, o que mais a gente usa realmente é a do meio, tá? No hospital. Aqui a gente tem o exemplo que eu disse para vocês, então ter a própria água do paciente, não ficar transportando o tempo inteiro, ele ter a jarra dele, o copo dele descartável, tá bom? Ter exatamente o material dele de isolamento. No caso de precaução de gotículas, então, tá? Então, meningocócito, influenza, essas partes respiratórias que a gente tem. Também a mesma coisa, só que aí eu posso usar uma máscara cirúrgica só, tá? Para gotículas. Então, lavar as mãos, mesma coisa. Máscara para o paciente também no movimento. Quarto privativo também para ele, tá? Precaução de contato, então, é isso daí, né? Para a gente evitar até a infecção comunitária, tá? Então, se ele tem precaução de contato, ele tem algum patógeno ali multiresistente, uma hepatite, uma virose, alguma coisa que ele tem que estar sempre na manipulação dele, nós também tá protegidos, tá? Então, ou seja, sempre tem que estar usando e usar o avental. O único que usa o avental é o pro contato. Então, a gente chama de capote, né? Usa o capote, manipula ele e tudo, e depois no próprio quarto joga fora esse capote, tá? Então, a gente tem isso daqui. Avental, luva, não necessariamente eu preciso usar máscara, tá? Porque é só contato, então não necessariamente a máscara, tá? Treinar. Agora vamos treinar vocês. Vamos ver. Aqui. Tá assim, bem notório, assim, o que é que tá de errado aqui. Ela tá super protegida com os pés, né? De chinelinho. De chinelinho, né? Então também não pode, porque pode estar respingando alguma coisa no pé. Então, nem que o sapato seja furadinho, não pode, tá, pessoal? Se sapato furadinhos não podem. Olha aqui o descarpar aqui em cima da pia, molhando tudo, né? Também errado, tem que ser num lugar seco, tá? Aqui, adianta ele tá lá, tá com máscara, Não. tá tudo, e aí, vamos supor, ele manipula o paciente, né? E aí vai lá e abre a porta, ou contamina o trinco. Então, ou seja, na hora que você parou de mexer com o paciente, você já joga tudo no lixo,
tá? E sempre fazendo asepsia, tá? Eu sempre fazia assim, vamos supor, eu mexia com o paciente, aí eu pegava já um álcool na gaze e eu já ia no trinco da porta, já abria o trinco da porta com a gaze e também passava para o lado de fora, tá? Isso era uma coisa que eu fazia sempre, tá? Então, a gente tem que adquirir algumas prevenções ali até para os próximos que estiverem entrando, né, na enfermaria. Tá? Aqui também, né? Meu Deus, olha o descarpaque sentindo, em cima da bandeja, servindo de secador de bandeja, tá? E ó, você pode ver que tá cheio lá também, né? Tá tudo ali na Passou do parte limite. Passou do limite, ó a listra ali do limite, tá? Então também isso daí. Isso daí, gente, é tudo foto que é real, tá? Que é algumas que eu tinha tirado. Aí aqui, ó, a gente pode ver que ela é uma auxiliar ali, tô vendo negócio de dentista, tudo, mas mesmo assim, tá? Não pode estar em qualquer área que seja da saúde, não pode estar nesse nível, tá? De vestimento. Aí aqui, a equipe, tá? Mexendo com a parte de esterilização ali. Vocês conseguem ver alguma coisa de errado? Peraí que a imagem não abriu aqui. Agora abriu. Tá certo do jeito que eles estão? Tá errado? Eles estão trabalhando com a parte. Uma tá faltando óculos, não? Uma tá faltando avental. Sei lá, tem uma com óculos na testa, outra sem óculos, uma com avental, outra sem, uma de bota. Principalmente essa daí sem avental, né? Acabou focando nela ali, tá? Sem um avental. Lógico que a gente não sabe a função dela, o que ela estava fazendo, mas que todos sejam padrões, tá? Ainda mais mexendo com água, tá? Aí aqui, né, uma coleta também de sangue, sem luva, com adorno, tá bem bonita essa figura, né? Então, também errado isso daí, tá? Aqui a mulher trabalhando na parte da lavanderia, né? Então, ou seja, acabou ficando perdida essa foto aqui, tá, gente? Mas não tá trabalhando, né, com o EPI necessário, tá? Esse daqui fugiu, essa foto, tem que até tirar essa foto daqui, tá? Acabou falando era sobre EPI, tá? Vamos ver a próxima aí. Aí aqui também, fazendo a asepsia ali do Polifix, com certeza para fazer uma medicação, alguma coisa, também não usando a luva, tá? Então lembra, qualquer procedimento que eu faço, independente, tá? O que seja mais simples, eu não posso não usar luva, porque o que acontece? Isso que é a infecção cruzada. Ela tá aqui, é ele, né? Ele tá aqui, vai fazer a medicação, principalmente na hora da medicação. Vai fazer a medicação, faz a sepsia ali, encosta na grade do paciente, queira ou não, encosta ali no paciente, aí vai lá no outro paciente e aí faz a medicação, entendeu? Não lava nem a mão, então faz a medicação para os três da mesma forma, tá? Então, se tem, vamos supor, uma dermatite de pele, sei lá, qualquer coisa. E aí vai lá e acaba passando para o outro paciente, tá? Então, é isso daí, pessoal, tá? Então, eu quis dar um pouco de introdução para vocês poderem estar realizando o trabalho. Ficou um pouco mais claro agora, para vocês poderem fazer o trabalho? Ficou? Professor, o trabalho a gente envia um dia antes da apresentação, né? Se vocês quiserem, aí eu vou abrindo para vocês. Quer ver? Tá aqui, atividade. Não, eu falo assim, ou a professora, tipo, abre alguma coisa e a gente que posta, a professora que tem que... Porque, assim, aqui, por exemplo, aparece para mim assumir o controle do slide, mas não aparece nenhuma função para mim postar. É isso que eu quero saber, que a professora... eu mando e a professora coloca e eu passo, ou quando a gente for apresentar vai ter uma função para mim colocar o slide aqui. Não tem. Você pode mandar para mim, mas vocês... Deixa eu até... Eu estou colocando aqui. Aqui, tá. Vocês podem estar mandando para mim, mas aqui no slide, quando você vai colocar,
Você vem aqui, tem um quadradinho, tem esse quadradinho, vocês estão vendo? Tem microfone, a câmera? Compartilhar aqui. Isso, compartilhar. Clique, Aí 3 pontinhos. aparece às vezes para vocês área de trabalho, janela. Aonde vocês abriram o trabalho de vocês no computador, vai aparecer a janela do trabalho de vocês. Aí que vocês clicam, entendeu? Entendi. É assim. Mas vocês podem me mandar, tá? Mandem um dia anterior e aí eu salvo na pasta porque eu tenho que postar também, tá? E aí quem não conseguir, às vezes entra pelo celular e não consegue, tá? Aí eu posto aqui para vocês igual eu faço. Então, aqui, ó, vou abrir aqui o slide da atividade, então. Eu acabei cancelando, tá? Aquela atividade que era do resumo, tá? De infecção, aquela lá eu cancelei, tá? Então, eu tô deixando essa daqui mesmo. Eu deixei assim, eu passei bem antes para vocês poderem estar se organizando, mas eu queria dar esse conteúdo antes para vocês. Peraí que tá carregando e eu vou explicar. Ó, então aqui. Todo mundo tá vendo? Apareceu aí para todo mundo? Então tá. Então aqui, então, agora que vocês sabem quais, né, o que é infecção hospitalar, né, eu quero que vocês mostrem para mim, montem o que pode estar gerando uma infecção hospitalar dentro do hospital. Então a gente já sabe que é uma manipulação errada, um procedimento errado, tá? E aí eu dei exemplos aqui para vocês. Então, vamos supor, ó, infecções respiratórias, tá? Então, ligados ao uso das sondas, né, endoscopia, né, sonda de endoscopia, procedimento. Então, vamos supor, eu quero falar sobre passagem, fazer, vamos supor, uma técnica de endoscopia. Então, eu vou falar sobre isso, entendeu? Então, vocês vão escolher o que vocês querem, tá? Para vocês poderem falar da técnica, o que é o procedimento, para que serve. Vocês podem... tá? E, ó, acabou de cair uma tampinha de latinha, Tati, ó, parece propaganda. Ô, professora, deixa eu te perguntar. Esse infecção em sítio cirúrgico, eu escolho qualquer cirurgia e faço o trabalho? Isso, tá? Então, vamos supor ali, ó, que nem igual a Cris deu um exemplo, entendeu? Eu não vou gostar, não, vou ter que falar, foi sem vergonha. Que é? Quem tá falando aí do lado, Tati? É o Nivaldo. O Nivaldo tá com saudade das aulas, Nivaldo, que fica ali do ladinho, Nivaldo? Ele fica comigo do lado aqui, assistindo as aulas. Legal, então. Então, assim, eu dei ali, então, do sítio cirúrgico. Então, qualquer coisa, assim, que vocês podem estar falando, vamos supor, você quer falar sobre uma prótese, né, colocação de prótese. Então, como que é, para que serve, em que caso que eu coloco as próteses, né, órtese ou prótese, e o que pode estar causando infecção ali no paciente, entendeu? Então, aí vocês podem falar tanto da infecção urinária, tá? Vamos supor, eu vou passar uma sonda vesical de demora. Então, para que serve a sonda vesical? Em que casos eu utilizo a sonda vesical? Entendeu? E aí eu vou estar fazendo a técnica, qual que é a técnica correta e o que eu faço de errado que pode estar gerando infecção para o paciente. Mesma coisa no caso de flebite, que quando eu vou fazer uma punção ou fazer um pique, fazer qualquer coisa, entendeu? Então, gerou flebite, é uma infecção já. Então, qual que é a técnica correta e o que eu fiz de errado para que causasse essa infecção? Entendeu? Agora ficou mais claro? Então, eu quero que vocês conversem para vocês não fazerem a mesma coisa, tá bom? Entenderam? Ficou mais claro agora? Sim. Professora. Oi, pode falar, Cris. Mas nesse trabalho, por exemplo, eu tenho uma infecção respiratória. Eu tenho que entubar, chega um paciente para mim entubado, e aí, por exemplo, do UPA, e lá eu vejo que ele fez uma infecção por estáfilo. Uhum. Eu posso evidenciar por esse micro-organismo, porque ele é da pele, é uma bactéria da pele, e que no pulmão ele faz um estrago terrível, né? Eu posso evidenciar isso, o tipo de micro-organismo que em algum órgão ele pode causar um dano? Pode.
Aí você tem que falar em qual parte do processo deu errado para que gerasse isso. Isso, mas é isso que eu queria saber, porque assim, para eu dizer que deu errado, eu tenho que ter, por exemplo, a prova, eu tenho que saber que micro-organismo que foi, porque a gente está falando de infecção. Isso. Tá. Aí você Entendi vai fazer certo. isso. Vamos supor, você vai falar sobre a técnica da intubação e tal. Como que tem que ser a intubação correta? Entendeu? Então, em que processo que isso aconteceu errado? Então, o que isso está gerando? Entendeu? Que tipo de bactéria Tá grave. isso agravou? Qual foi a consequência disso daí? Que infecção que causou? Por causa da técnica errada. Então, aonde que foi o erro nesse processo? Entendeu? Então, você vai falar a técnica, o procedimento, né? Fazer a técnica, o procedimento correto. Em que momento que aconteceu de errado? Então, você vai dizer o que causou isso daí e o resultado final, tá? Que é o tipo de infecção que ele aderiu. Tá bom. Tá? Entenderam? Então, aí, vocês vão aqui, ó. Então, vão escolher o procedimento que vocês quiserem, tá? Vocês vão montar um slide, vão colocar a definição, como que realiza essa técnica, tá? E no caso que deu alguma coisa errada, né? O que deu errado e quais foram os sinais e sintomas dessa contaminação, tá? E aí vocês vão montar a sistematização. Então, vocês podem colocar, tipo, 2 diagnósticos só, tá? Não precisa ser muito longo. Então, vocês vão colocar, né? Diagnóstico, colocar lá um diagnóstico, qual que é a intervenção de vocês e um planejamento para que isso não aconteça de novo, tá? Evitar. E aí, vocês vão apresentar, então, para mim, semana que vem. Eu tinha colocado ou presencial, porque até então a gente ia retornar, tá? Então, vocês apresentam aqui. Então, vai ser igualzinho. Me mandem um dia antes, para eu já montar a pasta, então, de vocês, tá? Conforme vocês já vão fazendo, já podem me mandando. E aí, eu já salvo a pasta e aqui eu vou abrindo para vocês, então, aqui semana que vem, tá? Vai ser assim, eu vou abrir igual tá aqui e vou falar, pode começar, Leide. Aí a Leide assume o controle, igual o Adriano falou, embaixo tem lá, assumir o controle. Vamos fazer um teste lá. Adriano, você tá pelo celular ou pelo computador? Não, hoje eu tô pelo o celular. Mas você consegue assumir o controle? Aqui, deixa eu ver. Apareceu aqui na apresentação, vamos ver. Isso. Assumir o controle. Agora passa para frente a seta. Aí, ó. Aí você tem um controle. Passei. Entendeu? Então, assim, eu vou postar para vocês igual tá aqui e vocês vão apresentar para mim. Entendeu? Entendi. Tá? Então, vai ser igualzinho a apresentação em sala de aula mesmo, só que vocês não precisam mais ficar nervosos. Tá? Fica mais tranquilo dessa forma. Certo? Então, pessoal, então deixa eu falar. Então, Adriano, vou fazer a chamada aqui. Adriano, Cristiane, Iago, Leide, Marina e Tatiele estão presentes em sala de aula, tá? Registrado aqui na filmagem, então. Tá bom, pessoal? Tá bom. Tá bom. Certo, então. Agora. Certinho. Agora, as dúvidas ficaram mais limpas, igual água limpa mesmo, não água turva. Ficou. Então, feliz Dia das Mães, tá, gente? Pra gente, meu primeiro ano aqui de mamãe. Eba. Obrigada, professora, também. Então, tá bom, então. Mais alguém tem mais alguma dúvida? Não, as dúvidas sobre o trabalho a professora esclareceu já. Então, tá. Beleza, então, tá, pessoal? Um beijo, então, para vocês. Excelente final de semana e comemoração aí do Dia das Mães. Igualmente. Tá bom. Igualmente, professora. Até tchau, mais. gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.